Pessoal, tudo bem, Jô? Sempre traz uma Sua alegria, voz está chegando com um pouquinho de delay para mim, mas estou te ouvindo bem. sempre é uma alegria muito grande, né? A gente vir aqui, bater esse papo, ter essa conversa, para mim é muito prazeroso. Deixa eu só achar aqui o filtro para ficar mais bonito. Enquanto isso, Já pediu o pessoal aqui, Dani, para poder mandar o convite para outras pessoas, para poder estar conosco nesse bate-papo. Convidei também para dizer aqui o que eles acham dessa conversa de criança interior, o conhecimento deles em relação a esse assunto, como é esse tema para eles, porque está muito, ultimamente, muito batido, né? Muito falado esse tema. E algumas pessoas ficam, o que é isso? De que criança interior vocês estão dizendo? O que isso significa? Então, nós viemos aqui falar um pouquinho do nosso conhecimento, dos nossos entendimentos e também desmistificar algumas coisas, né? Quando a gente vai falando de criança, criança interior, viemos trazer aqui esse bate-papo gostoso. sim, quando a gente fala, né, do tema da criança interior, tem tanta coisa, né, que a gente pode abordar que às vezes as pessoas não entendem, né? A criança, muitas vezes, ela está ferida. A criança dentro de você, muitas vezes, ela está em dor de algum trauma, de alguma coisa que aconteceu lá na infância, quando você era pequena, você não olha para isso. E aí fica aquela criancinha ferida dentro de você que tem reações exageradas. Acontece uma coisa agora, acontece uma coisa hoje, e aí você tem uma reação que extrapola o limite da realidade, não é uma reação do agora. É o quê? É essa criança ferida que nunca foi acolhida, que nunca foi olhada, que nunca ganhou um colinho, que nunca explicaram para ela que o que aconteceu, solta, deixa para trás, para poder caminhar e crescer e evoluir dentro disso. Ela carrega essa dor, porque muitas vezes, né, antigamente, pelo menos, tinha muito isso, não chora, engole, não pode chorar, né? Para homem, principalmente, tinha muito isso. Homem não chora, e aí a criança não expressa aquela emoção e embora fica com aquilo guardado dentro dela e carrega uma vida inteira. Então, às vezes, uma coisinha que acontece aqui, a pessoa tem um rompante enorme, é a tal da criança interior em dor, é a tal da criança interior sofrendo porque não foi acolhida e não teve a explicação, o acolhimento, o espaço para expressar, para chorar, para ter o aprendizado, né? De ser acolhida isso, de ser explicado, olha, mamãe fez isso, mas mamãe não sabia, ela estava com a panela no fogo, ia queimar a comida, ela deu um grito com você, a mamãe te ama, não estava brava com você. A maioria, né, pelo menos a minha geração, não teve esse tipo de acolhimento. Não, cala a boca que eu tenho que cozinhar comida, que minha mãe não explicou nada, ela deu um grito dela, eu me virasse para lidar com isso. Né? Por isso, muitos anos de terapia, por isso eu virei terapeuta. Mas isso se multiplica, porque não precisa ser um grande trauma para a criança interior que está ferida. A criança é criança, ela é pequenininha. E aí tudo que acontece, ela vê assim, muito grande, né? Qualquer reação que você dá, qualquer coisa que você fala, que você faz, a criança olha o adulto como o herói, o rei, e aquilo machuca, aquela dor fica dentro dela. Então, trazer consciência sobre tudo isso, né? E para a gente começar a acolher essa criancinha dentro da gente e procurar evoluir ela, procurar crescer nesse tempo. Se ela fica ali criancinha, atrapalha a nossa vida, né? O que você acha disso, João? Como é que você vê essa parte desse assunto? Tem várias coisas que a gente pode abordar. Eu queria, primeiro, assim, trazer uma contextualizada para as pessoas que não são terapeutas, né? Quando fala dessa questão de criança interior, nós estamos nos referindo, na verdade, são lembranças que ficam guardadas no nosso inconsciente da fase do período que nós éramos criança. Como a Dani mesmo disse, às vezes não são grandes coisas que acontecem, mas aquele acontecimento gera na criança um impacto muito grande. Muitas das vezes, inclusive, os adultos não têm nem essa leitura, como, por exemplo, as mães que precisam sair para trabalhar. Neste momento que a criança vai se sentir abandonada, na verdade, a mãe não está abandonando, mas para a criança, a sensação que fica é deste abandono. Por isso que, muitas das vezes, nós temos algumas sensações na nossa vida de adulto e nós não conseguimos entender o porquê aquilo está nos acontecendo. Aí, geralmente, quando isso acontece,
tendemos a dizer, é necessário olhar para essa criança interior. Justamente fazer esse resgate de memórias que vão estar ali impregnados várias emoções, sentimentos e sensações que naquele momento, para a criança ser criança, não entender, também não conseguiu elaborar. E esse padrão ficou ali, né, criando algum tipo de bloqueio. E como a Dani disse, acontece alguma coisa agora na fase adulto, que tem a mesma frequência, a mesma vibração, temos uma tendência de aumentar a dimensão do acontecimento, porque está repetindo um padrão que já vivenciamos uma vez, né, anteriormente, e que ficou marcado negativamente dentro do nosso sistema. Então, por isso, muito se fala hoje em dia desse resgate, desse olhar para essa criança interior, desse acolhimento, né, dessa criança, para que nós possamos hoje viver a nossa plenitude da vida adulta, sabendo lidar com essas questões que nós não sabíamos, mas nem por isso não deixa de estar registrado no nosso inconsciente. Por isso que nós estamos aqui hoje, falando com vocês em plena quinta-feira, dessa questão da criança interior, né, Dani? Sim, aí isso assim, é um aspecto da criança interior, né? Que é importante a gente ter esse conhecimento e buscar o quê? Educar essa criança para que ela cresça, para que ela seja adulto, né? Se a gente está na Terra para evoluir, precisamos evoluir também esses nossos corpos de dor. E aí tem toda uma vertente, né, desse pessoal falando da espiritualidade e tal, dizendo que tem que cultivar a sua criança interior. E aí, né, o motivo que eu trouxe esse tema para a live hoje foi porque eu vi uma postagem aleatória, não sei de quem era, e aquilo me transmitiu como se a pessoa estivesse falando para a gente infantilizar, que você tem que ser criança, e solta a sua criança, e seja criança. E aí, meio que piscou uma luz vermelha ali para mim, assim, muito cuidado com essa mensagem. Porque sim, a gente precisa ter esse coração, né, essa pureza, que é onde a essência se manifesta, ela precisa existir essa pureza no nosso coração. A gente precisa ter um coração leve. Mas a mente é uma mente elaborada, uma mente de adulto. Se você pensar que nem criancinha, vai ficar fazendo birrinha, vai reclamar de um monte de coisa. Isso é uma mente de criança. Criança reclama do papai e da mamãe, que tá com dorzinha aqui, que o pé tá apertado, que isso, que aquilo. O adulto, ele vai lá e faz o que ele tem que fazer. Então, é muito cuidado nesse conceito de, nutrir a criança interior. Sim, a gente tem que brincar, a gente tem que ter senso de humor e ter uma leveza dentro do nosso coração, mas usando o paralelo do mental, né? Eu estou o mês inteiro no meu canal falando, você tem que aprender a sentir, tem que aprender a sentir. Sim, tem que aprender a sentir de uma forma leve, mas sempre usando o mental junto. Então, você não pode ser aquela criancinha que está aí para todo mundo, vamos, todo mundo é lindo. Não, não é, nem todo mundo é lindo, nem todo mundo é legal, nem todo mundo vai querer te ajudar. Então, a gente usa a mente como um critério para filtrar, para procurar dar o benefício da dúvida, olhar para todo mundo com os olhos bons e ver no que dá. Você não vai confiar 100% em todo mundo, porque eu sou amor, eu sou luz, eu sou criança, e nem todo mundo é, né? Então, não pode ser uma criança ingênua e sem noção, né? A gente tem que ter uma postura, a gente tem que saber a hora de brincar, a gente tem que procurar fazer as tarefas chatas sorrindo também, procurar trazer esse toque de leveza da criança dentro do coração do dia a dia, mas sem infantilizar. A gente não pode infantilizar as nossas emoções e ficar bravinho com a vida, porque não está do jeito que eu quero, e eu quero que seja assim, se eu não for assim, eu não vou estar feliz nunca. Isso já é um lado, como a gente vive, eu gosto de brincar, falar que a gente vive num mundo bipolar, né? Tem duas polaridades, nesse sentido que eu estou falando. Eu brinco, mas é isso, tudo tem duas polaridades. Então, a criança saudável é a do reino dos sereios, que traz a leveza, que traz a brincadeira, que traz a alegria, né? E tem o respeito também, tem o entendimento das coisas. E aí a criança infeliz é essa que faz birrinha, que bate o pé, que quero o que quero, e aí vai dar chiliquinho. Então, assim, sair dessa criança do chiliquinho, que tá birrinho, que chora, que grita quando não acontece o que gosta, que quer, para ser essa criança que brinca, que é alegre, que usa esse lado espontâneo, natural, que faz parte da natureza, da nossa essência, esse sorriso,
mas sempre equilibrando isso, para não deixar infantilizar. Então, essa história de querer fazer essa live particular, foi realmente que eu falei, gente, mas se todo mundo começa a querer só uma criança, vai ser criança, não corre o risco de infantilizar, não. A maneira que a mensagem eu não tem nem nada, na hora não me ativou de fazer a live. Mas agora, o tempo foi passando, a gente precisa fazer uma live para falar sobre isso, para tentar desmistificar um pouco, né? Que sim, a criança interior ela precisa ser cultivada, mas ela também precisa crescer. Existem aspectos de dor, existem aspectos de teimosia, de birrinha, que não precisa vir da criança. Que é a mente adulta, se a gente está aqui para evoluir, você vai ser criança sempre, como é que é isso? Né? E aí, como é que você vê isso que eu estou falando? Que é um pouco contrastante essa informação, mas eu acho que é uma coisa que precisa ser dialogada, esmiuçada, falada, porque causa um pouco de confusão. A pessoa está ali de criancinha, você é criança, mas eu só quero ser assim. E aí a vida não anda, não consegue fazer as coisas, porque fica nesse quero porque quero, que aí entra aquele monte de bloqueio que a gente trava todo mundo com a metodologia, né, Ju? Eu acho legal o que você traz, porque traz ali um olhar de maturidade emocional. Quando nós entendemos o que é verdadeiramente cultivar e trazer a nossa criança interior, é justamente permitir a nossa criatividade, ter a leveza diante as situações que vão nos acontecendo. Porque a criança, ela tem isso, ela tem a criatividade, ela tem a leveza, ela tem esperança, expectativas de coisas melhores. Ela não tem a dificuldade de pedir desculpa, de se posicionar, uma hora eu quero isso, uma hora eu quero aquilo, e não ter essa pressão, né, de ficar nessa rigidez. Se eu falei que tem que ser assim, tem que ser assim. Então, trazer essa maturidade para o nosso dia traz uma leveza e são sinais que nós estamos ali em um bom diálogo com nossa criança interna, com essa nossa criança interior. Agora, esse padrão que você disse, da pirraça, da birra e dessa infantilização, não tem muito a ver, né, com esse estar em equilíbrio com essa criança interior. Uma coisa também interessante de se dizer é que quando nós vamos fazendo esse resgate da criança interior, existe também esse resgate desse amor próprio, de se colocar como prioridade, de saber fazer as movimentações de acordo com aquilo que você está precisando e não se colocando mais no segundo plano. O que quer dizer também que não é necessário entrar num padrão narcisista em que só eu importo e o mundo azar do restante, né? Por isso que ter esse equilíbrio, ter esse entendimento do que é esse trabalho com a criança interior, vai nos ajudar a resolver outras questões da nossa vida. E aí vamos lá entender, né? Como eu vou perceber que essa minha criança interna, ela tá ferida. Dificuldade de dizer não. Imagine, nessa vontade de querer agradar tudo e todos a todo tempo, eu vou entrar nessa dificuldade de dizer não, porque tenho dificuldade de me posicionar. Porque pode ser que na infância eu não tive esse meu lado suprido. Então, todo o tempo eu ficava em segundo plano. Quando eu vou me tornando adulto, eu vou entendendo que eu agradando a todos, as pessoas vão me dar atenção. Eu vou conseguir pertencer. Porque, na verdade, dentro do nosso querer, né, mais íntimo, nós queremos pertencer, nós queremos ser reconhecidos, nós queremos ser amados. Mas, às vezes, está faltando esse movimento que vem de dentro para fora. E justamente o quê? Um resgate desse pedacinho, desse fractal que ficou na infância. E é claro que muitas das vezes nós não temos essa percepção, porque nessa correria do dia a dia que tudo vai se resolvendo na força do acontecer, nós acreditamos que está tudo solucionado. Ah, não, aconteceu isso comigo lá na infância, mas está tudo bem, eu entendi. Tá, você entendeu com racional. Mas possivelmente, emocionalmente, ainda tem essa dor, ainda tem essa ferida. Por isso, a necessidade de fazer algumas movimentações energéticas para olhar para isso, de forma responsável, de forma madura. E quando tiver a transmutação dessa energia, a coisa começa a fluir de uma outra forma. Com menos ter que, sem fazer tanta força, né? Vamos seguindo fluir. A água, ela simplesmente flui. Então, é esse o caminho, é essa trajetória que vai acontecendo
no nosso dia a dia, na nossa caminhada, quando nós temos esse trabalho que vem de dentro para fora, né, Dani? Exatamente, né? A gente começa a se fortalecer interiormente, né? A criança, ela não é forte, né? A criança, ela é frágil, ela precisa ser protegida, alguém tem que pegar na mão, alguém tem que dar comidinha para ela, né? E aí, conforme a gente evolui, começa a crescer, viver uma vida de adulto, você vai lá, faz o que tem que fazer, você se cuida, você se protege, você... Então, tem muito a ver com isso, né? Essa criança que está em dor, ela vai lá e vai ter uma reação desproporcional, e vai fazer uma grande birra, e vai fazer pirraça, e não sei o quê. Então, assim, isso já demonstra em si uma dor que está ali gritando, pedindo ajuda, né? E aí a postura do adulto é ter, tomar responsabilidade sobre isso. Se eu estou na Terra para evoluir, eu preciso olhar para essa criança que está gritando dentro de mim e procurar trazer ela para o equilíbrio. Dar ouvido para a dor que essa criança está gritando e procurar tratar isso. Não só ficar, não quero que as coisas têm que ser do jeito que eu quero, que tá uma porcaria assim. Não, o adulto ele faz o quê? Vai lá e faz o que tem que fazer. Veja a camisa, levanta e vai fazer. Não fica lá chorando, porque existem muitos adultos com emocional de criança que fazem essa vida toda? Sim, existem. É justamente isso que a gente está falando. Se a Terra é um planeta de evolução, se a gente está aqui para se desenvolver, esse aspecto da criança ferida precisa ser sanado. A criança ferida precisa ser curada e trazer a polaridade da criança que brinca, que é feliz, que é alegre, que traz esse alto astral, mas não essa parte que está ali em dor, chorando, abrindo o bebeiro, pedindo atenção. Ah, eu preciso de atenção, preciso de colinho, preciso que alguém passe a mão na minha cabeça, preciso de validação. Isso é a criança. Porque o adulto, aí a gente entra nessa postura do adulto, o adulto vai fazer o que ele tem que fazer. Eu tenho que levantar e ir para o trabalho e pagar meu boleto no fim do mês. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, ponto. Né? Não, e não ficar ali, mamãe, resolve para mim. Não, não tem mamãe. Então, assim, o adulto que se posiciona como criança, ele sempre vai passar a responsabilidade para o outro. Ai, tá ruim assim porque papai fez não sei o quê. Ai, tá ruim assim porque fulano fez não sei o quê. Tá ruim assim por causa da economia. Tá ruim assim porque não tem não sei o quê. Ele sempre vai terceirizar a responsabilidade. Isso é o que o adulto, criança querida, vai fazer. Ele nunca vai tomar a rédea da situação e se bancar. A criança não se banca, porque a criança não ganha dinheiro para se bancar. A criança precisa do papai e da mamãe para bancar. O adulto vai fazer o quê? Vai fazer o que tem que fazer. O que eu tenho que fazer para esse negócio funcionar? O que eu tenho que fazer para a minha vida gerar? O que eu tenho que fazer para conseguir me suceder onde eu quero ir? Como é que eu chego de A a B? Não vai vir papai e mamãe para levar no colinho onde eu quero ir. Não tem motoristazinho para levar, ninguém vai pagar meu Uber. Sou eu que tenho que arrumar minhas coisas e chegar lá. Dar um jeito, pegar o Google Maps e, enfim. E isso é uma vida de adulto, onde a gente toma responsabilidade. O universo, ele concede autorização às pessoas que tomam responsabilidade das suas vidas. Inclusive da própria criança querida. E não ser um objeto de dor que fica ali repercutindo dor, porque eu estou em dor, porque aí vem o complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sempre fui assim, não conheço, a criança ferida que não está tomando responsabilidade, porque beleza, o que seus pais fizeram com você é responsabilidade deles. Agora, o que você faz com o que te fizeram é responsabilidade sua. Aí já é o adulto fazendo. Você vai querer ser um adulto e transformar isso, transcender isso, transformar isso em força, ou você vai ser sempre aquela criancinha que fica fazendo belinha, fica sempre chorando, fica sempre, meu pai fez isso comigo, por isso que eu sou assim, você é assim para sempre, vai viver no contexto de Gabriela. Entende? Então, é muito essa coisa de tomar responsabilidade. Que quando eu via tal postagem, parecia muito assim, sabe? Então solta a criança e vamos ser infantis para sempre. E olhar para o pote de ouro no fim do arco-íris e, opa, peraí, então, calma. Vamos ser criança, sim, aqui no coração. O coração leve, o coração puro, o coração sorridente, e trazer sorrisos e brincar de uma forma informal, sim. Mas você não vai, sei lá, um cirurgião fazer cirurgia com a criança interior lá brincando, não dá. O cara tem que estar concentrado fazendo o trabalho dele. Então, há um momento para trazer a criança na nossa vida, de preferência a maior parte do tempo,
Mas há muitos momentos que a gente precisa ter a postura adulta e decidir como gente grande. Não, peraí. Não é nem a decisão, é a postura. Eu, adulto, senhora de mim, sênior, o que vou fazer a partir de agora? Como eu vou escolher o caminho da minha vida? E aí fazer um caminhar responsável. E não a Deus dará, que ele ensina soltando de qualquer jeito. Acho muito importante definir isso, trazer essas duas consciências, né? Porque se está muito a Deus dará, observe, você talvez esteja sendo criança nessa vida. Talvez você esteja infantilizado no seu caminhar. E é justamente por isso que a vida não funciona. Eu percebo nos trabalhos energéticos, eu não sei se é com você assim, mas 100% das mesas que eu faço, aparece a questão da razão. 100%. Todas as mesas que eu faço, algumas pessoas não têm problema com crença, outras não têm com a lógica, mas a razão, cara, a razão cega todo mundo. E a razão é o quê? É o quero porque quero. Todas as mesas que eu fiz até hoje, esse trem da razão saiu. E é isso. Eu quero que a vida seja do jeito que eu quero, e se ela não for, tem que me dar explicação. Isso é uma atitude completamente infantil. A vida é como é, não como eu quero que ela seja. As coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. E nem sempre eu vou entender. Aliás, na maioria das vezes eu não entendo quase nada, mas eu aceito, é assim que é. Então eu acredito, né, que o universo, meu amigo, está me entregando a melhor experiência possível para o meu desenvolvimento. Se eu estou aqui para evoluir, para que lado eu tenho que me mover para ter uma evolução maior, para ter um crescimento e para me fortalecer aqui. E aí eu vou aproveitar a situação, por pior que seja, para tentar aprender alguma coisa, para tentar desenvolver novas habilidades, para conseguir andar para frente e sair de alguma estagnação que eu estou, de alguma infantilidade que eu estou. Justamente. Ô, Dani, e lembrando assim que muitas das vezes, né, vamos lá falar de novo da questão da criação da infância, não culpabilizando a criação, porque cada um dá o que teve e do jeito que aprendeu, mas geralmente aquelas frases que a gente às vezes não assimila, né? Aquele do engole o choro, aquele criança só fala besteira, você está falando demais, ter toda a sua expressão de criatividade tolhida na fase da infância, consequentemente vai haver uma tendência de quando chegar na fase adulta, haver algumas repressões das nossas próprias manifestações. Então, algumas pessoas acabam ficando com muita timidez em falar em público. Pode ser que na infância ela ouviu, olha, você fala demais, o que você fala é tudo besteira. Então, a pessoa, quando vai crescendo, ela vai ter essa fala dela meio tolhida. Ela não vai ter segurança de vir se expressar e falar o que ela gostaria, porque ela cresceu ouvindo que ela só falava besteira. Ou qualquer coisa de criatividade que faz, você fez isso aí, mas isso aí não serve para nada. Porque a criança, ela brinca com qualquer coisa que tem. Ela inventa formas de se divertir. E se todo o tempo ela foi tolhida naquela expressão dela, pode ser que hoje ela tenha dificuldade de usar essa criatividade até mesmo para decidir que caminho tomar e resolver os problemas do próprio dia a dia. Porque ela ouviu dizer que toda aquela manifestação de criatividade que ela tinha era bobeira. Ou seja, muitas das coisas que nós temos hoje, dos nossos bloqueios, das nossas frustrações, das nossas não realizações, é interessante olhar esse padrão para ver se aconteceu alguma coisa na infância, mesmo que de forma muito natural, porque às vezes o adulto fala por falar mesmo, não é que está colocando alguma energia ali, mas naquele momento você não soube lidar com aquela informação, porque você queria ser talvez aplaudido. Olha que legal que eu fiz. Ai, que coisa feia. E não teve essa motivação, né, na sua ação. Então, vai chegando na fase adulta, tem essa tendência de tolir as próprias manifestações e vão gerando outros tipos de bloqueio na vida, que seja na vida afetiva, que seja nas relações de trabalho, nas questões sociais. Enfim, grandes partes dos problemas terapêuticos, 90% tem que se fazer esse acolhimento dessa criança interior. Tem que levar essa pessoa até esse momento, fazer uma ressignificação, porque racionalmente ela super entende. Mas é como a gente tinha dito anteriormente, nas emoções, aquilo ainda está reverberando e por isso está estagnado. Estagnado naquela mesma sensação, naquela mesma vibração, naquela mesma energia. Algumas pessoas, elas conseguem, dão conta de fazer a movimentação sozinha.
Outras já vão encontrar um processo um pouco mais difícil de fazer de forma autônoma. Não é que não seja possível, mas às vezes também é bom a gente se colocar nesse papel de deixar e se permitir ser cuidado. Porque pode ser que automaticamente está havendo uma tendência muito do para fora, muito do cuidar, e não está permitindo ser cuidado. E aí está ferindo a lei do dar e do receber. Se todo o tempo a vida está te colocando situações que você precisa se colocar para receber, é porque você está doando demais. Ou o contrário, você está estagnado esperando receber, esperando tudo acontecer de fora para dentro, e aí vão acontecer coisas na sua vida que vai fazer esse movimento de dentro para fora. Por isso que está observando a nossa vida e sendo ali o autor principal da nossa própria história, nos ajuda a ter esses entendimentos de forma consciente. Porque quando trazemos consciência, dificilmente vamos cometer aquele mesmo equívoco se tiver já no grau elevado do entendimento. Eu olhei para aquilo, eu trabalhei, eu trouxe a consciência, eu dei lucidez àquela situação, depois vão aparecer outras questões, mas aquela, eu já sei como lidar com ela. Eu já sei o que eu preciso de movimentar, eu já sei que a energia está parada ali, para poder também acolher aquele momento. E não se julgar, se punir. Mas como está acontecendo isso na minha vida por causa disso? Tá acontecendo por causa disso. Por quê? No momento que aconteceu o fato número 1, que startou essa vibração, você não tinha o entendimento que você tem hoje. Porque aí também tira essa questão dessa culpa. Dessa questão da autopunição. Se você fez daquela forma, porque é daquela forma que você sabia para aquele momento. Né? Eu queria ver aqui, Dani, primeiro dar boa noite para o pessoal que foi entrando, dando boa noite aqui, e perguntar, eles estão tão caladinhos, se o que nós estamos trazendo está fazendo sentido para eles, o que eles estão achando desse bate-papo, se eles também costumam ir falar e acolher essa criança interior, enfim. Pois é, né? Você estava falando sobre isso, essa coisa de como estagna, né, nesse momento, como impacta a vida nesse momento. E muitas vezes é por isso, né? Porque bloqueou o sentir. Veio a dor na criança, né? E não pode, está errado. E aí perde a espontaneidade, começa a trazer todo um julgamento de que está errado. Porque a criança, ela brinca por quê? Ela não julga que, sei lá, andar pelado está errado. Você vê as crianças, quando é bebezinho, vai arrancando a roupa, a fralda, que está pelado. Não tem filtro, né? A criança ela não julga nada, nem certo nem errado. E aí, quando acontecem as coisas na nossa infância, vem esses traumas e tudo, não, tá errado. E aí você cria um julgamento muito forte ali com aquilo, e aquilo vai enrolando a sua vida, e você bloqueia de sentir o contrário daquilo que te ensinaram a julgar errado. A veritice, como é que é? Eu precisava trazer um exemplo, mas assim, eu só consigo explicar agora. É isso. A criança tá lá, ela quer arrancar a roupa e subir no escorrega. E aí a mãe, não pode fazer isso, você tem que andar de roupa, tá querendo aparecer, quer que todo mundo te veja. Aí a criança, que só queria subir no alto do escorrega para pegar um vento pelado, porque ela acha gostoso, começa a achar que a pessoa que sobe ali em cima quer aparecer. E aí, para sempre, ela julga que é errado subir ali em cima, aparecer, porque a mãe estava preocupada de ter algum pedófilo perto e queria só proteger aquela criança para ela não se expor. E aí o tiro sai pela culatra. E aí aquela criança começa a julgar para sempre que é errado subir ali no alto para pegar uma brisa. E aí cria um enrosco para sempre, através de julgamentos sem sentido, através de crenças que nem pertencem a gente. Então, é uma maneira de se reconectar com essa criança é sair do julgo. É parar de julgar. Não deixar de ter tudo. Porque agora a gente tem um racional desenvolvido para ter critérios sobre as coisas. Para ter um critério adulto e maduro sobre aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Não é para desligar o racional, mas é para desligar, começar a cortar, a regular todos esses julgamentos para que você consiga permitir que a sua criança se manifeste. Para não ter, tem que ser assim, tem que ser assado, a gente vai se moldando tanto aos padrões daquilo que deve ser, do que é certo, do que é errado, que deixa de permitir que a espontaneidade flua através da gente. A criança é essa espontaneidade. A criança é esse ir
lá e fazer o que a intuição está falando para fazer, sem bloquear com o julgamento, sem bloquear com uma forma de pensar que é muito rígida, muito dura, que não permite que as coisas fluam. Então, eu acho importante trazer também isso do julgamento. A criança deixa de ser criança quando ela começa a julgar muito tudo que acontece. Você percebe isso desse jeito? Sim, com certeza. Eu acho legal aqui, ó, algumas pessoas fizeram algum comentário que eu estou conseguindo ver aqui do Walter. Como a terapia pode trazer entendimento para um adulto infantilizado. Pois é, Walter. Eu acredito que de várias formas, né? Porque quando nós entramos num processo terapêutico, nós vamos nos permitindo entrar no autoconhecimento. E nesse autoconhecimento é que nós vamos entendendo a nossa forma de manifestar. Então, vamos lá. Se aconteceu uma coisa e você já trouxe ali uma interpretação além daquela dimensão do verdadeiro fato acontecido, mostrar para essa pessoa o fato e mostrar a forma que ela interpretou o fato. E aí levar ela numa situação mesmo, que aconteceu na infância e como ela se comportou naquele momento quando aconteceu. Porque tem uma tendência, porque a terapia ela só vai ser um portal. A própria pessoa vai fazer esse movimento e pelo menos comigo acontece dela mesmo verbalizar. Poxa, eu tô sendo infantil, né? Eu acredito que eu estou me comportando tal como eu me comportei a tal idade. Porque eu, particularmente, eu não trago as respostas. Porque as respostas vão vir de acordo com a minha caminhada. O que eu faço é deixar ali uma sementinha plantada para que no momento certo que a pessoa estiver preparada, que ela possa abrir tudo isso. Porque a terapia, ela é um portal de cura, mas se o terapeuta não tiver uma empatia, também pode ser um portal para aguçar uma dor maior. E a gente tem que ter esse cuidado no processo, no meio do percurso, né? Então, eu vou fazendo todas essas partes para não pegar a responsabilidade que não me corresponde. Essa responsabilidade, ela é da pessoa que veio em busca. E algumas pessoas nós vamos tentar falar de diversas formas, mas ela ainda não quer acessar. Então, eu tenho essa tendência de respeitar o tempo dela e vou fazendo todas essas observações para que ela mesma se veja naquele contexto. Então, a terapia ajuda muito para que o adulto veja a forma infantilizada que ele está agindo no dia a dia, né? Às vezes com ele mesmo e às vezes também com as pessoas do seu entorno, porque essa tendência, se você faz consigo, de alguma forma você também está expandindo e fazendo com os outros. Sim. Então, eu acho muito legal essa sua pergunta aqui. E mais uma coisa, que eu não estou vendo comentário nenhum, então você tem que ver que eu consegui responder, não está aparecendo para mim. Outra coisa que também a terapia vai ajudar ao adulto infantilizado, né? Primeiro é o que a Jo falou, ele tem que querer ver, só tem que querer admitir. Cara, tô sendo infantil pra caramba, quero mudar. Vai requerer um movimento. A terapia energética, ela vai facilitar como? Fazendo uma grande limpeza desse corpo. Essas dores, né, das reações desproporcionais, que a pessoa reage com muita força a uma coisa que acontece agora, que é uma reação infantil, muitas vezes, a gente consegue desmontar muita força dali. É óbvio que se a pessoa não tomar responsabilidade, não desenvolver estratégias dentro do mental dela, para ter né, uma lógica diferente da que ela vai tendo até agora, a gente vai descriar e ela vai botar isso de novo. A gente consegue tirar essa pressão interna desse corpo emocional que está muito machucado, que está com todos os registros de memória, e isso diminui. E aí vai facilitar para que a pessoa faça o movimento dela, de mudar a ação que ela tem tido até então para outro tipo de ação. Mais maduro, mais adulto, pensar um pouco, respira fundo, vamos ver como eu vou reagir a isso, não preciso sair explicando. Mas requer realmente uma postura da pessoa. Ela tem que querer, mais que tudo, é a pessoa querer, a pessoa decidir. Não, eu vou crescer, eu entendo que a vida é como é, ela traz o que trouxe para mim, para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento, para o meu bem maior e ponto. É isso. E aí, quando ela consegue vestir essa camisa e resolve agir como uma pessoa mais adulta, ela começa a mudar a ação dela com mais facilidade e o tratamento energético proporciona isso com muita velocidade, muito rápido, até mais rápido do que uma terapia de fala, uma psicoterapia que também tem o seu impacto, ela apoia, ela ajuda, mas ela não faz a limpeza das massas. Então fica tudo muito na elaboração do mental, então demora um pouco mais. Por isso que o tratamento energético é muito eficiente para ajudar nessa mudança. Mas tudo depende da pessoa querer.
Porque, né, João, não sei se acontece com você, mas tem tratamento que a gente acessa faixas de realidade, que a gente vê coisas, eu fico, nossa, que profundidade, às vezes em outra pessoa eu não consigo ver tão profundamente. Eu achava, por um tempo, eu achei que era eu que decidia, não estava tão concentrada, e aí, aos poucos, conforme a gente está sempre reciclando conhecimento, a gente está sempre fazendo as nossas aulas para ler também, a gente está sempre estudando, ficou claro que, às vezes, a pessoa não está preparada. Então, se eu acessar tão a fundo dessa pessoa, foi o que a Jo falou, vai gerar mais dor. Então, a gente limpa de acordo com aquilo que a pessoa pode receber a limpeza, para ela ver onde ela tem que ver. E aí, o grau de responsabilidade que ela assume como adulto, como querendo realmente fazer essa transição, querendo olhar para isso, tendo essa vontade de colocar essa força, de mudar um padrão, não é uma coisa que acontece assim. Então, um padrão requer comando interno, requer você decidir, eu vou mudar esse troço. É possível. E hoje em dia a gente ainda tem a metodologia para facilitar. Porque antes da metodologia era mais difícil ainda. Fiz uma grande mudança de padrão de vida. Mas, cara, eu andava com um caderninho na mão, com listinha de coisas e estratégias que eu fui criando para conseguir desmontar a bomba atômica que eu fui um dia. Antes, se eu soubesse que existia a metodologia naquela época, eu teria feito vários blocos para facilitar a minha vida. Então, hoje em dia, a gente tem método, a gente tem meio de tirar a carga emocional que faz você explodir, e aí a infantilização é muito maior, mas você também precisa fazer um movimento mental, de estudo, de colocar sua atenção naquilo que vale a pena, de buscar realmente de pensar melhor as coisas, de trazer uma lógica mais interessante, de parar de alimentar a criança que está ali pensando besteira e educar ela, de certa forma, trazer uma educação através de estudo para si, para sua criança, para que ela comece a pensar mais como adulto, não mais como criança. Eu vejo também que, aproveitando aí do gancho dele, que eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso, que a terapia com certeza vai ajudar a dar esse entendimento desse comportamento infantilizado. Agora, o mudar esse comportamento infantilizado, aí é da própria pessoa. É aquela questão, né? A terapia ela vai fazer a parte dela, mas a terapia em si só, a energética, ela ajuda a limpar muitas coisas. Mas quando você vai falar mesmo de mudança de comportamento, aí é o outro lado que tem que entrar com a parte dele. O Walter também é terapeuta, né? Então ele deve, né? Ele sabe também muito bem disso que a gente está falando aqui nesse sentido. E aí eu gosto muito de fazer esse casamento, né? A pessoa passou pela metodologia humanoterapeuta, vai limpar vários bloqueios que ela estava ali sem ter como acessar, porque estava muito no inconsciente, e depois vai para a psicanálise para ajudar a dar formato maior na materialização daquilo que ela conseguiu acessar dentro da metodologia. Eu acho que é um bom combinado aí da metodologia humanoterapeuta e depois com a psicanálise. Aí tem o Gustavo aqui, Dani, que ele colocou um comentário. Conteúdo sensacional. Logo no início, já me identifiquei. Sou Libra, Virgem, Leão, então água, não entendi muito bem. E algo que sempre faltou a água sempre faltou no meu mapa. Hoje em dia consigo me expressar mais, chorar, aprendi a colher. Desculpa, Gu, mas é porque tá tudo muito juntinho, e aí tá no Rosa Dani, fica difícil de ler. O Gustavo tá sempre minha na criança nossa live, interior. ele sempre assiste, gente. Beijo. É um dos que está sempre acompanhando as lives da gente, se eu não me engano. Que legal, né, Gu? Ter esse entendimento e conseguir ter esse diálogo e deixar esse choro sair, né? Porque para os homens ainda é um pouco mais difícil, porque sempre aquela coisinha, homem não chora, homem tem que ser forte, homem tem que aguentar, o homem tem que ser homem, como se chorar fosse definir a questão sexual de alguém, né? Eu tenho muita água no meu mapa, eu tenho água, então eu choro mesmo, mas ter essa liberdade de entender essas manifestações das nossas emoções é um sinal também desse acolhimento dessa criança. Porque quando eu ouvi na infância que o homem não chorava, e hoje eu, como homem adulto, eu sei que eu posso chorar, ver que já teve aí, eu não chamaria de cura, né? Mas já teve uma ressignificação dessa situação. Você já conseguiu olhar para isso, já conseguiu se acolher e conseguiu fazer a movimentação. É nesses momentos que a gente consegue validar a cura, validar o movimento, validar a ressignificação. Porque eu era assim, agora eu entendi, eu vou fazer assim e tá tudo bem. Não existe essa culpabilidade em relação às próprias
expressões, né, do poder chorar, do poder ser quem é. Então, aí já tem um sinal que teve uma equalização, uma consonância de uma criança interior acolhida. É claro que nós temos diversas situações em que esse fractalzinho ele ficou ferido, porque na infância nós estamos mais fragilizados, porque a voz de quem nós gostamos, de um adulto, de quem nós respeitamos, tem muito poder. Então, essa fala naquele momento, ela vai sim chegar a alguma mensagem na criança. E é claro, mais uma vez, não no sentido de culpabilizar nenhum adulto, cada um fez o que soube, da forma que soube, e vai ver também que foi o que recebeu. A questão não é essa. A questão é ampliar para entender assim, ah, não, minha criança ferida está ótima. Tá, pode ser que seja ótima sim, mas com certeza tem alguma situação da sua infância que talvez você não conseguiu lidar com ela de uma forma tão natural. Que isso possa sim ter hoje causado algum tipo de limitação na sua manifestação. E também tem as crianças aí interior, felizes, né? Que conseguem prosperar hoje esse seu entendimento interno dessa fase. Essas pessoas que estão com essa criatividade em expansão, que faz as coisas por prazer, que consegue trazer alegria, dinamicidade, que acredita no potencial, que acredita na esperança, expectativas de dias melhores, com certeza também teve essa vibração nessa fase da infância e conseguiu cultivar isso. Claro que nós não estamos falando aqui de positividade tóxica. E nem da gratiluz que fica somente na expressão do falar. O que nós estamos falando aqui vai muito mais profundo, que é na expressão do agir. Que é materializar todas essas sensações e emoções no fazer. Na manifestação da ação. E não somente do entendimento do racional. E não do entendimento do campo do querer. Mas sim do fazer. Faz sentido isso para você, Dani? Tô falando demais, né? Faz muito. Não, é bom, é gostoso, viu? Mas faz muito sentido, porque é justamente isso, né? É o permitir ser o que se é. A criança, ela se permite ser o que ela é, né? E aí, quando a gente vai equalizando o adulto com a criança, você se permite ser o que você é, você expressa a emoção que está ali, de uma forma adulta, com critério. Porque assim, o adulto infantilizado, primeiro eu quero entender. Quero entender por que é assim. Eu quero entender por que a Joelma insiste que ela tem que passar esse batom vermelho para fazer a live. Me explica isso. Você não veio aqui trazer consciência, tem que passar batom por quê? A criança, a pessoa infantilizada, ela vai julgando os outros e aí perde a mensagem, perde o sentido da coisa. Primeiro, ela quer que o universo explique para ela, que todo mundo se justifique, para que ela talvez, se convencer, ela aceite a realidade como ela é. Ela não consegue simplesmente aceitar que a Joelma quer fazer uma live, quer estar bonita, passou um batom, tá com batom vermelho, porque ela realmente passa batom vermelho. E ponto. Mas não, vermelho é coisa de você quer dar. Começa as viagens, então você tem que me explicar que ninguém deve nada a ninguém. A gente não deve nada a ninguém, você não deve nada a ninguém. A gente está aqui porque a gente quer, com o objetivo de trazer um conteúdo legal para as pessoas, ouvir o que quer. Mas aí, quando olha e fala, ai, não, por que ela está usando filtro? Não sei. Aí tudo tem que explicar, porque a pessoa não consegue simplesmente aceitar que a Joelma resolveu botar um batom vermelho, que a Dani resolveu botar um filtro e usar o cabelo dela assim. Não, tem que explicar por que tem que ser assim, por que tem que se preocupar de estar bonita para fazer uma live de conteúdo. E tá, porque eu gosto de estar bonita. Eu gosto de olhar no espelho e ver uma coisa bonita. Então, assim, vou fazer desse jeito porque eu quero. Aceita. O adulto, ele aceita a realidade como ela é. A realidade é essa. Então, como eu posso espremer o de limão para fazer uma limonada aqui para o negócio ficar gostoso pra mim? É o que o adulto faz. Ele vai buscar ser proativo, buscar tomar uma atitude madura para expandir, para crescer, para aproveitar aquele momento com o que se tem. Mas só consegue ter um discernimento desse jeito, só consegue ter essa atitude adulta a pessoa que tem maturidade emocional. E a maturidade emocional, ela vem do sentir. Ela vem dessa criança ferida que expressa. Ela vem da gente dar permissão de acolher essa criança que quer chorar, que quer gritar, de olhar para ela e não de ficar negando que ela está ali. Não, eu sou gratiluz.
Então eu não sinto raiva, eu só sinto amor. E tá aí frustradaça. A pessoa tá com uma frustração, você olha a pessoa, ela transborda frustração. Ela não dá uma gargalhada, ela nunca tá feliz, mas ela tá tranquila. Mentira! Então, assim, acolher, ser adulto é isso, cara. Acolher essa dor, tá doendo, eu tô morrendo de raiva de você, sai de perto de mim. Eu tô magoada, não quero ver tua cara agora. Que se eu pudesse, eu te jogava pela janela. Me erra, me dá um tempo. E permite. Aí é a criança que entra, quero ficar aqui sozinha com a minha criança, vou fazer minha birra, vou chorar, vou espernear um pouco, depois a gente conversa. Aí esperneia, elabora, deixa o sentimento passar e não embotar ele, não falar, não tem nada que tá tudo bem. Aí já é a criança ferida de novo, querendo ser aceita, não posso ficar sozinha. Vai me abandonar, se eu der um tempo, se eu der um tempo. E aí, uma hora tem um rompante desproporcional à realidade, porque não permitiu sentir. Então, o adulto, a criança, equilibrar a criança é isso, permitir que ela manifeste, sentir da gente se manifeste, permitir que a essência sinta o que ela tem que sentir com o coração aberto, em aceitação. E isso é o adulto aceita. O adulto não vai fazer isso, ele vai aceitar. Eu estou com uma mágoa aqui, a minha criança quer chorar, deixa eu dar colo para ela. E não ficar nessa postura de... Isso é uma criança, isso é um adulto infantilizado. Não, eu estou bem, estou iluminada e eu estou maravilhosa todos os dias da minha vida. Mentira! Mentira, não vem com esse papo que isso não funciona. Eu não sinto raiva. Mentira! Sente, mas tá embotando. E aí não faz nada. Não tem potencial para fazer nada. A vida não anda, não faz porcaria nenhuma da vida. Então a gente precisa aprender sempre ao caminho do meio, equilibrar as polaridades. Sentir, permitir que o sentir passe por mim, que aí não vai ficar reprimido, não vai ficar aquele sentimento gerando mais dor dentro de você, e elaborar uma maneira de trabalhar toda essa bagunça que eu estou sentindo, como que eu consigo agir com isso para não me machucar, para não causar mais problema na minha vida, para encontrar soluções, para desenvolver habilidades que eu preciso desenvolver, para conseguir falar melhor, me comunicar melhor para resolver resolução de conflitos, seja o que for. A criança interior, ela precisa ser acolhida, ela precisa ganhar o colo dela, ela precisa ser reconhecida na dor dela e trabalhada dentro dessa dor. E aí, a criança, quando está saudável, ela vai trazer prazer, ela vai trazer sorriso, ela vai trazer leveza, ela vai trazer alegria, ela vai trazer brincadeira. E aí sim, a criança interior vai ficar, vai rir, vai trazer seu humor, vai trazer criatividade, vai trazer tudo isso. Tá no contexto do que você falou ou eu fui para viajolando assim? Não, tá ótimo, Dani. Só que o Walter colocou uma outra pergunta aqui, olha. Como podemos reconhecer a criança ferida? Com as terapias, o Walter, eu digo assim que a criança ferida, ela não é reconhecida somente dentro do processo terapêutico, mas eu diria que dentro da terapia é a forma que eu chamaria de cortar caminho. É a forma mais fácil. Porque se nós estamos aí com qualquer ferida, mesmo sendo ou não proveniente da criança, nós estamos em dor. E o que nós buscamos sempre é evitar esse caminho da dor. Então, dentro de um trabalho de autoconhecimento, podemos acessar e reconhecer essa criança ferida, mas fazer o movimento é mais difícil. Porque dor, como a gente sempre diz, dói. Quando nós entramos no processo terapêutico, nós vamos conseguir acessar essa dor sem ter que ser de uma forma tão mais forte, não é forte a palavra, mas tão de impacto desnecessário, para não causar um pouco mais de aprofundamento nos traumas e depois você se bloquear de vez, né? Então, eu diria que para acessar e reconhecer essa criança ferida não é somente através de terapia. Um trabalho de autoconhecimento, ele vai te levar a esse lugar também. Mas eu diria que através da terapia você consegue fazer isso de forma talvez mais precisa, mais eficiente e mais dinâmica. Porque pode ser que dentro do trabalho do autoconhecimento você vai gastar muito tempo para chegar num lugar que a terapia vai te fazer assim e você vai acessar, né? Tá. Então, assim, a terapia seria suspeita em dizer, né? Ela facilita. Aí depois... Agora também, Sim. deixa eu só trazer um pouco mais para isso que a gente está falando. Porque é isso, você consegue fazer sozinho? Consegue, mas quanto que você consegue estar presente na sua vida? Se você consegue andar num estado de presença plena,
e perceber a hora que a dor starta, porque é isso, as pessoas estão tão no piloto automático que tem que fazer, que não estão aqui agora. Se você é uma pessoa, por exemplo, que consegue andar no aqui agora, presente, aí você já está meio caminho andado de conseguir resolver as coisas, talvez sem terapia, a longo termo, demora mais. Mas sim, é possível. Você está no estado de problema, startou uma dor. Peraí, que dor é essa? Tá nome. Que dor é essa? Estou com raiva. Quando foi a primeira vez que você sentiu essa raiva? Aí tem que parar tudo, tá presente. Para. Que raiva, nossa, que raiva, nossa, tem uma revolta, tem um ranço. Que raiva é essa? Volta no passado. Quando isso começou? Teve antes, e antes disso teve, eu faço isso comigo. E antes disso teve, essa raiva é raiva lá no dia que pisaram no dedão do meu pé quando eu era criança na escola, que atropelaram um caminhãozinho, apontaram o dedo pra minha cara e ficaram rindo. Essa raiva, deixa eu botar pra fora. Pronto, trabalhou. Então, acolheu a criança interior lá da escola, que toma raiva, mas quanto de presença a gente precisa ter para conseguir trazer esse sentido, deixar ele passar pelo corpo da gente para ir embora finalmente. Porque é isso, ele vem e passa. Senão ele fica ali, qualquer raivinha é uma raiva muito grande. E aí pisaram no meu pé, agora eu vou ficar muito irado, que é uma raiva do caminhãozinho que passou lá na escola. Entende? Então, se você consegue estar no estado de presença plena, você consegue ir se perguntando, fazendo as perguntas de quando começou essa dor, para saber dessa criança querida e dar o acolhimento que ela precisa. Espero que tenha somado aí na pergunta. A Lilian já tinha falado uma coisa que a gente acabou de falar aqui, ó. Graças a Deus nós temos terapeutas para nos ajudar, porque às vezes a criança está tão ferida que uma facilitadora nesse processo ajuda a aliviar. É isso mesmo, é o que eu acabei de dizer e ela já tinha escrito ali, eu não tinha visto ainda. É justamente isso, a pessoa consegue fazer esse trabalho sozinha, consegue, mas é como a Dani disse, o estado de presença tem que estar pleno. E tem que ter também esse conhecimento prévio que pode ser de uma coisa que está mais para dentro. Porque senão você vai solucionar aquele pedaço momentâneo e depois vai voltar. Eu gosto sempre de falar uma comparação com a árvore. Né? Se você for lá e cortar o galho e não trabalhar a raiz daquela árvore, depois quando o galho crescer, ele vai crescer com a mesma informação. Então, esse trabalho terapêutico vai fazer isso. Ele não vai cortar o galho, ele vai trabalhar a raiz. Porque no momento que houver novos galhos, ou que aquele que foi cortado cresça novamente, já terá uma nova informação. Por isso que dentro do trabalho terapêutico conseguimos fazer esse processo que a Dani falou, né? Que vê que não é tão simples assim, parece fácil, mas na hora da dor a gente não vai conseguir lembrar lá da fase da infância, quando estava na escola, aconteceu aquilo. Mas às vezes é isso mesmo. É isso que está até agora reverberando e não consegue fazer a transmutação para o que acontece na vida de adulto. Eu acho que você completou muito bem, Dani. É isso mesmo, não teve nada de... Voltou. ligação. Eu já sei que era a minha Eu recebi uma internet ligação aqui. Não, foi eu que recebi uma ligação, mas tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te vendo, tá ótimo. Então é Então isso, tá. né, Mas cara? aqui, A gente já tá aqui. eu achei que tinha caído, porque tá terminando, né? Nós temos 3 minutinhos aqui para poder dar uma concluída no nosso tema. Queria agradecer a todo mundo que tá aí, botando o coraçãozinho, comentando, participando. É sempre um prazer muito grande, né? Que a gente já pede para uma pessoa, já é coisa pra caramba. A gente vê que vocês estão interagindo, se beneficiando e participando. Tem um significado muito especial, né, Jô, pra gente. E queria pedir para o pessoal que está na minha rede ir lá, seguir a Jô. Ela tem também conteúdo muito bacana. E queria também deixar anunciado para quem está aqui, não sei se estava na live anterior, se está no meu canal, se não está, mas eu estou com um projeto de, junto com a Adriana Padilha, a gente começar a fazer círculos da vida quinzenais. Então, tem a live lá no meu Instagram. Alguém até fez uma edição da nossa live, depois eu vou te mandar, Ju. Alguém editou um pedacinho da live com a Márcia e me mandou no inbox. Que legal. Falando do círculo da vida. Então, assim, achei bem legal, porque aquela live de 1h30 está ali a parte explicando o círculo da vida. Vou até fazer uma reportagem desse conteúdo para estar mexendo um pouquinho, trazendo um pouco mais do conteúdo desse círculo da vida.
que a gente vai começar a facilitar quinzenalmente. Quem tiver interesse, entre em contato, eu vou mandar o link do grupo, a gente está montando o grupo, para em breve começar a ministrar o Círculo da Vida, que é um próximo passo bem bacana de fazer. Bom demais. O Círculo da Vida é também uma experiência fantástica, né, Dani? É bem renovador. A gente está sempre circulando entre a gente. Eu também quero agradecer as pessoas que estiveram conosco até agora. Tem umas carinhas conhecidas que estão vindo todas as quintas-feiras, então agradecer o carinho, os coraçõezinhos, os foguinhos, os senzinhos que aparecem, todos esses desenhinhos. É muito legal ter vocês conosco, cada comentário, cada boa noite, cada coisinha expressa por vocês, dá pra gente aqui muita energia e entendimento de saber o que nós estamos trazendo e está chegando aí no coraçãozinho de alguém. Então, agradecer a todos vocês, convidar para participar aí do Círculo da Vida da Dani, convidar para estar presente aqui nas quintas-feiras. Ô Walter, é um prazer ter você conosco também, grande terapeuta. Não tem nada de pedir desculpa por palpite, é isso mesmo, porque aqui é um bate-papo, né? Tem muitos terapeutas aí, eu adoro quando eles entram, porque as perguntas vai fazendo a gente expandir a nossa visão também. Tudo que você pontuou aqui é muito legal da gente abordar. Então, gratidão. E os meus amigos que ainda não conhecem o trabalho da Dani, vai lá no Insta dela, começa a acompanhar, as postagens delas estão maravilhosas. Este Círculo da Vida é imperdível, eu quero participar também. Eu também faço Círculos da Vida, também tenho grupo. Então, agora, com essa expansão terapêutica, estão tendo várias oportunidades de fazer esse trabalho de autoconhecimento, dessa expansão de conhecimento, e aí é para quem quiser, né? Tá aberto aqui na rede, e o Círculo da Vida a gente às vezes faz gratuito, às vezes a gente faz com uma troca simbólica, então é um prazer ter todos vocês aqui, um grande abraço, e até quinta, né, Dani? Até mais, muito obrigada. Semana que vem, muito obrigada a todo mundo. Semana que vem tem mais. Tchauzinho, gente. Tchau, tchau.